Tá bom. Então, boa noite para todos. Todos sejam bem-vindos a essa Casa do Caminho, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que todas as noites, às 19 horas, nós temos aqui nosso estudo do Evangelho e demais obras, que funciona como um acalanto, motivo de reflexão, numa casa espírita como essa. E assim a gente vai pontilhando essa nossa convivência. Quem está aqui pela primeira vez? Os espíritos desencarnados, porque os encarnados, graças a Deus, estamos aqui, né? Então, hoje, nós vamos ler uma página de preparo. Vocês sabem que a infância e a juventude já estão, né, nas salinhas lá de cima, e essa já está sendo feita, realizada. Então, concomitantemente, né, pais aqui, parentes, amigos que trazem as crianças e ficam aqui na palestra, no salão, e elas entendendo e se apropriando dessa essência da doutrina, muito pautada pela idade, né, trazendo essa lucidez de entendimento sobre nosso modelo e guia, Jesus, e a doutrina consoladora, né? Então é isso. Vamos lá. Vamos ler a página Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Mentor Emmanuel. A lição é 125, Filhos e Servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João 8,35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus, o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, após essa leitura, nós vamos chamar o nosso irmão Brando para fazer a prece inicial do dia de hoje, da noite de hoje. Boa noite a todos. Nesse momento, amados irmãos, buscando nos desconectarmos da rotina que nós
estávamos praticando no dia corrido e tudo, nesse momento, de olhos cerrados, estamos aqui unindo frequências com a espiritualidade amiga, agradecendo inicialmente a oportunidade de termos chegado aqui, de estarmos podendo fazer parte desse estudo e que desse estudo nós possamos realmente ficarmos atentos e sorvermos e refletirmos sobre o que for aqui discorrido, fazendo uso também dessa interação com a espiritualidade amiga. Pedimos que os nossos guias e mentores participem também dessa conexão, dessa instrução para cada um de nós, todos imbuídos em chuvas de bênçãos, possamos participando de forma bem prestativa mentalmente. Pedimos à espiritualidade amiga, aos guias e mentores desta casa, toda a proteção e amparo para o transcorrer dessa nossa reunião de segunda-feira. E assim sendo, pedimos a permissão para iniciarmos ela na noite de hoje. Em nome de Mestre Jesus, graças a Deus. Então, hoje nós temos aqui a nossa irmã Kelly, né, companheira da casa, mas também estando presente com atividades lá no SEJA, né, onde Joana de Ângeles, que é a mentora, então, ora, ela trabalha lá e também está aqui. Mas pode, Marlene, pode. Pode por quê? Porque nós estamos aqui para fazer um trabalho em comunhão, em atitude benévola, em dar um contributo daquela tarefa que a gente pode. Então, hoje nós teremos ela para discorrer sobre o assunto que vocês já estão vendo ali, né? Conexão humana na era digital. Família, telas, equilíbrio moral, à luz do Espiritismo. Bem atual, né? A gente está aí vendo todas essas coisas. Então, nós vamos passar a palavra para ela e ela vai levar um abraço aos companheiros lá da casa, do SEJA, né, Kelly? Essa vibração que nos envolve nesse amparo que une. Então, o doutor Bezerra, Joana de Ângeles e vários outros amigos que intercedem por cada um de nós aqui na face da Terra, né? Vamos lá. Seja bem-vinda. É minha filha, tá? Obrigada, mãezinha. Então, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma conversa, uma reflexão, né? Como a minha mãe comentou, já frequentei bastante aqui a BBM, por conta de mudança de endereço, acabou ficando um pouquinho longe. E aí eu me afinizei com uma casa lá mais próxima de onde eu moro, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles. Tenho feito um trabalho lá, começado a fazer um trabalho lá. E estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar um pouco mais hoje. E me foi designado um tema que a gente pode dizer que é muito atual, né? O tema, na verdade, o título não saiu ali. Isso é uma reflexão maior. Mas o título que me deram foi o seguinte: equilíbrio entre família e tela. Bom, a gente pode pensar uma porção de coisa, né? Mas o foco que a gente vai dar aqui hoje é a essa relação, que é uma relação muito atual e presente, a gente já pode afirmar, na maior parte dos lares deste planeta. Não estamos falando só a nível do nosso país, estamos falando a nível do nosso planeta.
a maior parte das famílias, sejam elas quais as configurações forem, as constituições que elas sejam, a gente tem um uso de algum tipo de tela. Então, vamos entender aqui. Que tela é essa? Quando a gente fala de uso de tela, o que a gente pensa? Os mais novos pensam logo no telefone celular, né? Os mais velhos lembram da televisão, que a família se reunia culturalmente em frente à TV para acompanhar uma novela, para acompanhar uma notícia, né? Eu cresci com os meus avós em casa, com meu pai. Era um ritual cultural você ter acesso a essa tecnologia. E hoje em dia a gente tem esse acesso cada vez mais rápido e constante, porque ele está acessível à palma das nossas mãos. Ele está acessível a qualquer lugar, a qualquer momento. Em determinados lugares, nós precisamos, inclusive, orientar os participantes a não utilizar a tela do celular. Nas casas espíritas, isso acontece com frequência, nos teatros, nos cinemas. E a gente vê que há pessoas que apresentam muita dificuldade de se desconectar dessa tecnologia. Se nós, adultos, podemos nos considerar um pouco mais educados e controlados, pouco, né? Que dirá as nossas crianças? Quando elas estão expostas a isso, o que será que isso causa nelas? Mas antes eu queria trazer um questionamento aqui. O que vocês pensam sobre a tecnologia? Ela aproxima ou ela afasta as pessoas? Qual é o poder que ela tem sobre nós? De aproximar ou de afastar? Perfeito, exato. A tecnologia em si, ela é neutra, assim como muitas coisas nesse mundo. O que vai determinar se ela vai agir de uma maneira positiva ou negativa é a intenção de quem vai utilizá-la. E aí entramos nós, humanos. O fogo, por exemplo, é uma tecnologia que nós aprendemos a manipular há centenas de milhares de anos atrás e que modificou a nossa sociedade, o nosso convívio enquanto ser humano encarnado aqui nesta terra. O fogo, se a gente manipular com cuidado, ele faz coisas brilhantes, alimentos, o vidro. Mas se a gente manipular para um uso indevido, ele pode causar prejuízos, tragédias. Tudo nessa vida que a gente precisa conviver, aprender a manusear e manipular, depende muito da nossa intenção. A tecnologia, ela é um desses elementos. No nosso evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem as leis de Deus, as leis divinas. E a lei de progresso, ela casa muito bem quando a gente vai refletir sobre o uso da tecnologia. Porque o progresso é para todos, determinado por Deus. É lei. O que modifica esse progresso é o uso que nós, enquanto humanos, vivendo em sociedade, vamos fazer, não é? Nós somos seres aqui encarnados, somos seres que constituímos a nossa psique através da convivência com o outro. Um ser que não convive com outro ser, ele não se constitui, né? Então, um bebê, quando nasce, ele precisa de quê? Ele precisa do afago da mãe, ele precisa da conexão com a mãe. E aí, depois, quando ele vai se desenvolvendo mais, ele precisa da conexão com o pai. Aquela família vai se expandindo, que é o seu primeiro núcleo social. E aí, uma criança dotada de direitos, depois ela vai frequentar a escola, frequentar o centro religioso que a sua família lhe leva, praças, esporte. Nós estamos sempre convivendo com núcleos sociais. Nós somos cidadãos, nós fazemos parte de um bairro, uma cidade, um estado, um país. Nós estamos o tempo inteiro vivendo o desafio de convivermos uns com os outros. Mas a gente pode perceber no nosso convívio cotidiano que existe para essa conexão humana acontecer.
que é o excesso do uso da tecnologia. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Tudo nessa vida a gente pode dizer que tem dois lados, ou mais, né? O progresso intelectual e o progresso moral, eles são algo que precisa acontecer com a nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Esse é o motivo também da nossa encarnação, evoluirmos e progredirmos, tanto moralmente quanto intelectualmente. Mas esses progressos, eles caminham assim, lado a lado, de maneira equilibrada? Não, né? A gente vê, muitas vezes, seres dotados de inteligência, que você chama a nossa atenção e a gente percebe, caramba, que ser diferenciado é esse, dotado de um intelecto impressionante. Nossas crianças, hoje em dia, são crianças extremamente inteligentes, não é verdade? As crianças estão reencarnando com seus processos intelectuais altamente avançados. Mas o desafio que essas crianças nos impõem é outro. É o desafio moral. No Evangelho, no Livro dos Espíritos também, a gente tem essa explicação, essa relação entre o progresso intelectual e o progresso moral. Ambos podem caminhar juntos, mas o progresso intelectual, ele também pode nos levar ao progresso moral, porque o conhecimento e o entendimento das leis divinas, a compreensão da necessidade da nossa transformação interior, da renovação das nossas atitudes, do autoconhecimento, faz com que a nossa moral também caminhe. Mas isso é uma questão de escolha. Eu posso escolher apenas aprofundar o meu intelecto estudando filosofia espírita também, né? Existem muitos conhecedores da doutrina espírita. Nós temos uma biblioteca imensa da doutrina espírita. Temos o Pentateuco, que é a obra principal, é a base que a gente não pode deixar de lado jamais, mas nós temos obras inenarráveis de Chico Xavier, de Valdo Franco, Ivone Pereira e tantos outros autores, médiuns e espíritos que debruçaram a sua existência à divulgação da doutrina espírita. Eu posso muito bem me dedicar a essa área, mas eu posso escolher moralmente não caminhar. É uma escolha individual, entende? Como a intenção e como a escolha, ela faz a diferença em relação a isso na nossa vida. E é lá no final, essa diferença vai aparecer enormemente. Então, nós estamos falando aqui da família. Dentro da família, quando a gente tem essa relação com a tecnologia, vamos lembrar, com a intenção que nós usamos essa tecnologia, ela pode também apoiar ou não o nosso núcleo familiar. Lá em 2020, nós vivemos um momento sem precedentes, podemos dizer assim, né, na nossa vida. Nós vivemos a pandemia da Covid-19, né, todos nós vivemos aqui esse momento, que foi um momento que gerou muita angústia, muita aflição, testou a nossa fé, não é verdade? Desespero, e nós precisamos ficar isolados na nossa casa, aqueles que tiveram essa possibilidade. E não aconteceu só aqui, mais uma vez, no planeta inteiro. E o que nos ajudou muito durante esse processo da pandemia foi o uso da tecnologia. Tanto a tecnologia da ciência e da medicina, que foi trabalhando de maneira incessante para descobrir uma vacina, uma solução para esse problema que nós estávamos vivendo de forma global e que nos impressionava o número de mortes, de desencarnes, mesmo sabendo que fazia parte do nosso aprendizado, ainda assim aquilo impressionava muito e a gente sentia e conhecia parentes que estavam indo, pessoas. Mas, por outro lado, em isolamento social, lembrando mais uma vez que nós somos seres sociáveis, né? Nós estávamos isolados no nosso núcleo familiar, aqueles que podiam. A tecnologia, ela veio nos ajudar a encurtar determinadas distâncias. Algumas escolas conseguiram se organizar
para fazer aulas online. Parabéns, a gente conversava, fazia aniversários de forma virtual com os nossos parentes. A gente fazia videochamada para ver se a mãe estava bem, se o pai estava bem, se aquele tio idoso estava bem. Muitas pessoas que estavam internadas no hospital conseguiram até mesmo se despedir de seus familiares através de videochamada. A gente pode dizer que a tecnologia abrandou um pouco esse sofrimento nesse momento? Podemos, né? Podemos. E essa foi uma atitude, um paradigma que se construiu que não voltou mais atrás. A gente tem essa tecnologia, ela é nossa, nós podemos nos empoderar delas assim como fizemos, mas, como tudo, tem dois lados, tem dois pesos também. A tecnologia que nos ajudou a não nos sentirmos mais tão sozinhos, a assistir palestras online, quantas vezes vinha gravar aqui e postava e publicava, e a partir daí muitas palestras foram gravadas e são gravadas até hoje, que as pessoas conseguem ver em horários diferentes, em locais diferentes. A gente acabou criando benefícios a partir de um problema. O que fez com que muito dos estudos evoluíssem a partir disso, da divulgação de boas ideias, da boa nova do espiritismo. Mas um resquício importante ficou desse período com a gente, que é o uso excessivo das telas. Como educadora, como psicopedagoga e como psicóloga, eu afirmo para vocês que isso vem mudando a constituição biológica cerebral dos seres. Uma criança hoje, de 7 anos de idade, não é a mesma criança de 7 anos de idade antes de 2020. Mas, claro, os seres evoluem, óbvio, eles não são iguais. Tudo bem. Mas quando nós colocamos as nossas crianças em contato com essa tecnologia de uma maneira excessiva, e nem precisa ser o dia inteiro, não. Pediatras, neuropediatras, psiquiatras afirmam que as crianças até os 6 anos de idade não podem ser expostas a essa tecnologia. Com 3 anos de idade, nós formamos aqui neste corpo de carne as maiores conexões cerebrais que existem e que vão determinar a nossa caminhada nessa terra. E o uso dessas tecnologias está mudando esse funcionamento, essa constituição. Nós temos neurotransmissores cerebrais, um famoso é a dopamina, que dá uma sensação de bem-estar. Quando a gente está acessando aqueles vídeos rápidos, ela vem, ela injeta aquela sensação e a gente quer mais, a gente quer mais. Como é que é o nome desse ciclo? Que nada é suficiente, eu quero mais, 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 mais. Como é o nome desse ciclo? Ciclo vicioso. E isso acaba trazendo um vício para a nossa constituição. E a gente vai querendo mais e passando mais tempo e quebrando mais barreiras. E esses vídeos eles vão sendo oferecidos de maneira aleatória, mas intencional, porque existe algo por trás, existe um algoritmo por trás que quer nos mostrar alguma coisa. E a gente tem visto com bastante frequência as nossas crianças suscetíveis a esse tipo de divulgação que muitas vezes é danosa. Se nós temos profissionais de saúde mental e educadores comprovando através de pesquisas científicas, universitárias, dados empíricos, que isso faz mal, por que a gente continua fazendo? É importante destacar aqui uma questão. Eu não estou falando porque eu faço tudo certo, não. Eu estou falando porque eu faço tudo errado. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 20, que vai fazer 21. E vocês podem imaginar que isso é um desafio na minha casa também, né? É muito complicado você querer impor um limite e o alecrim dourado olhar para você e falar assim, ué, mas meu limite acabou e você está usando o seu. Aí eu posso usar aquela cartada de mestre, né? Aquela ótima, mas eu sou a mãe.
Ok. Mas quem é que está certo no questionamento, né? No fundo, o filho, ele olha para a gente e ele espelha o nosso comportamento. Como é que a gente vai dizer para o cristão que ele precisa parar se eu não tenho esse controle de parada? Se eu quero o tempo inteiro conversar e falar e olhar. E aí, os nossos filhos estão sob a nossa tutela na nossa família por um objetivo maior. Esse objetivo, ele não é só a orientação intelectual. Não é só cumprir a lei do homem, que é colocar a criança na escola, manter a saúde dela em dia, dar o alimento, o direito de brincar. Essa criança, ela vem no seio familiar, ela vem sob a nossa tutela por um motivo maior. E esse motivo é um motivo divino. É um motivo que está relacionado ao nosso planejamento familiar. Aquele que os espíritos que nos amparam, que os nossos espíritos protetores nos ajudaram a construir antes da nossa encarnação. Sim, existe um cuidado benéfico imenso na construção da nossa família. E a gente pode até se questionar, mas eu convivo na minha família com tantos seres que não me dou bem, né? Tantos seres que eu não gostaria de conviver, justamente. Porque se não fosse pela constituição da família, eu jamais teria relação alguma com aquele ser. Muitas vezes a gente tem pessoas que nós afinizamos muito e que é incrível quando nós estamos com aquela pessoa. Tantas outras, a gente tem relações conflituosas dentro do nosso lar. Porque a família é o lugar do aprendizado maior que pode existir. Então, se a família é projeto divino, se a família é o maior lugar de aprendizagem, é a maior escola que a gente pode ter aqui nessa terra. Se é um projeto muito bem estudado e pensado e construído, ela vai ser também alvo das energias negativas que estão circulando e que querem ver o circo pegar fogo. E muitas vezes a gente percebe que a nossa família é atacada. Às vezes a gente só percebe depois que passa, né? No momento ali do fervor, a gente não consegue ter essa clareza. Mas às vezes você percebe, é um vício que entra dentro de casa, é um conflito, é um problema financeiro, tantas coisas podem... Uma doença, né? Olha, isso é uma questão muito séria na nossa família. Mas a gente precisa lutar em prol desta família. Lutar em prol do benefício dessa família, para que isso ocorra da melhor maneira possível. Para que, mas não vou conseguir atingir o meu ideal. O meu ideal é esse aqui, eu só consigo esse aqui. Então vamos organizar a partir do que a gente consegue. Se é algo possível, vamos nos organizar a partir do que a gente consegue. E eu queria continuar dando luz a esse tema aqui que nós estamos falando, que é o uso da tela, e agora, nesse momento, ainda estamos refletindo sobre o uso excessivo das telas, né? Então, pensem bem, a gente já falou de conexão humana, que nós somos seres sociáveis, e que a gente precisa conviver com o outro, e se conectar com o outro, para poder construir a nossa própria identidade, mas também somos seres digitais, e isso está posto. E nós não vamos aqui fazer a condenação dessa tecnologia e nem vamos fazer a condenação de quem usa essa tecnologia. A proposta hoje é que a gente consiga refletir com clareza sobre o uso daquilo que nos é concedido. Em Nosso Lar, no livro de André Luiz, o Chico Xavier, se eu não me engano, de 1944, e a gente pode ver isso ilustrado no filme brilhante do Wagner de Assis, que vai ter até o Nosso Lar 3 daqui a pouco. No primeiro filme, ele mostra a colônia Nosso Lar, muito bonita, e mostra eles usando uma tecnologia que em 1944 a gente não tinha, que são tablets, videochamada. Ora,
Eles usam isso no plano espiritual. Há tantos e tantos tempos, porque está muito mais à frente que a gente, vamos combinar, né? Que a gente está correndo muito atrás do prejuízo aqui nesse planeta de provas e expiação que está transicionando. Se lá já estava usando, quer dizer que é uma coisa bacana. Por que que aqui pode se transformar numa coisa ruim? Porque está sujeito às nossas próprias mazelas. Tudo que se torna um vício na nossa vida, ele tem um fundo em alguma emoção que a gente não conseguiu trabalhar. Então, se eu tenho um vício em comer, excessivamente, eu preciso do alimento para me sentir melhor, para ter prazer de estar vivo, algo em mim está faltando. Na minha relação comigo mesma, na minha relação com algum parente, com algum familiar. E aí a gente precisa se cuidar. Muitas pessoas têm o vício do álcool, que é uma droga lícita, mas é uma das piores drogas que existem. E a pessoa, às vezes, passa a vida inteira lutando contra esse vício. Se você parar para perceber, é uma pessoa muito sensível, que tem dificuldade de lidar com a própria sensibilidade. Ou uma pessoa que carrega traumas tão difíceis que precisa se anestesiar. Ninguém cai num vício porque é mal de essência, porque ninguém é mal de essência. Somos seres criados simples, puros e ignorantes. Há dentro de nós essas forças, o bem e o mal. E então, se a gente consegue vislumbrar isso e procurar equilibrar isso, a gente consegue ficar um pouco mais consciente e se blindar de cair nesses vícios. Hoje em dia, o CID e o DSM, que são compilados, livros que têm compilados de doenças, que são usados aqui no Brasil internacionalmente também, já existe uma determinação para a doença de vício em jogos virtuais. Esses jogos podem ser jogos de aposta, mas podem ser jogos que as crianças usam. A Coreia do Sul é um país conhecido por ter centros de reabilitação para crianças e adolescentes viciadas em jogos e tecnologia. Há casos na saúde mental de crianças que se desviveram aos 10, aos 11, aos 12 anos, influenciadas por uma baixa estima e por uma necessidade constante de aprovação por conta do uso excessivo das redes sociais. Isso é um problema só de quem sofreu isso, é um problema de todos nós, enquanto sociedade. Isso é um problema da casa espírita, porque no Evangelho não está escrito vício em tecnologia. Mas está escrito lei de progresso, lei de destruição, está escrito reencarnação. Está escrito tantas coisas que nos levam, nos convidam a refletir sobre a nossa atitude de uma maneira geral. A tecnologia, o uso das telas, é só um apêndice das atitudes que a gente tem que ter de forma geral. E que hoje em dia tem se colocado uma luz imensa nessa tecnologia. Muitas vezes nós estamos assim em família, não sei se isso acontece na casa de vocês. Não, né? Ninguém vive isso, mas todo mundo conhece alguém que já viveu. Na sala e todo mundo no celular. Ah, mas eu estou pesquisando uma coisa para a casa espírita. Ah, mas eu estou respondendo um e-mail importante de trabalho que não deu tempo de 8 às 6. Ah, mas eu estou aqui querendo saber da minha avó adoecida. Claro. E o seu filho, aonde ele está? Com quem que ele está falando? Com quem que ele se relaciona? Porque a internet não tem muros. Não tem faixa etária, não tem muros, não tem filtro. As nossas crianças estão suscetíveis. E nós precisamos ficar de olho. E se esse comportamento se exacerba, nós
vamos ter famílias cada vez mais desconectadas. Pessoas que estão sob o mesmo teto e que vieram com o benefício da reencarnação na mesma família, que não conseguiam conviver na mesma família. Porque foram furtadas de dentro do seu próprio lar através dessas tecnologias que vieram nos ajudar, mas que também servem como meios obsessivos. Lembrando, a tecnologia é neutra. Ela não é boa, ela não é má. Ela é a tecnologia. Quem vai dar a ela o tom somos nós. Então, vamos lá, voltar aqui ao slide, né? Então, a conexão digital, o que ela traz para a gente? Muito estímulo visual. Isso faz mal para os nossos olhos. A gente tem um elevado índice de miopia e de outros tipos de problemas oculares por conta do uso do celular. O celular é desse tamanho. O meu olho, enquanto Homo sapiens sapiens, foi criado para enxergar longe. Nosso cérebro é um cérebro que foi se construindo, né, com a evolução aqui, para caçar, para se proteger, para dormir de noite. A nossa glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina, importante para o nosso círculo circadiano de sono. Se eu tenho essa luz da tela, seja ela qual for, da TV, do celular, do tablet, qualquer que for essa tela, a gente está falando de uma forma geral, em excesso à noite, a minha pineal, o que ela vai entender? Está de dia, não preciso produzir melatonina. Fica aí acordado, então. E aí a gente começa a desenvolver, a partir disso, novas patologias. Olha que lindo. Patologias essas que antes não existiam. Porque a gente está, muitas vezes, deixando essa tecnologia nos comandar e não comandando a tecnologia. Quando essa tecnologia nos comanda, aí nós nos perdemos. Os mais atuais gostam muito de conversar ultimamente sobre IA. Vocês já ouviram falar de IA? Inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está presente com muita facilidade. E aí há muitos debates sobre essa inteligência artificial. E aí o debate principal é um só: ela é boa, ela é ruim? Ela faz bem, ela faz mal? Agora a gente já sabe a resposta para isso, né? Depende do uso. Tem muitas pessoas utilizando a inteligência artificial para facilitar a vida, estudos. Esse slide bonitinho, gente, quem fez para mim foi a inteligência artificial. Eu disse a ela o que eu queria, eu falei que eu tinha estudado Joana, eu falei que eu tinha estudado Hamed, eu falei que eu queria a base do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela produziu para mim a imagem. E facilitou minha vida num grau que eu não vou contar para vocês. Depois eu só tive que verificar se estava tudo ok. Olha que maravilha. Mas quem foi que determinou a ela o que queria que ela fizesse foi eu. Fui eu que cheguei ali, sentei, especifiquei, baixei, coloquei o arquivo, puxei isso, botei o nome dos autores que eu queria e falei para ela que eu estava fazendo um estudo para a Casa Espírita e pronto. Agora, se eu quero plantar uma fake news, se eu quero fazer uma propaganda enganosa, se eu quero invadir o celular de alguém para pegar alguma coisa que não é meu, ela vai fazer também. Porque ela está ali para isso. Porque ela é um ser inanimado. Ela vai de acordo com o que a gente determina para ela, né? Então, a gente vai também, a partir do uso dessa tecnologia, o uso nocivo, o uso excessivo, fugindo da realidade. E o que os nossos filhos, e todos nós queremos, gente, porque nós também somos filhos de uma mãe. Todos nós. E a gente conversa com essa criança a vida inteira. Essa criança que a gente foi, muitas vezes abandonada, sofrida, acolhida, amada. A gente está o tempo inteiro conversando com a nossa criança. Quando a gente cria uma criança, a gente cria a nossa criança primeiro, não é mesmo? E o que a gente quer? A gente quer conexão humana, presença emocional, escuta ativa, abraço, afeto, silêncio interior. E será que a gente está conseguindo fazer isso? É interessante a gente refletir, por mais que doa, porque eu sinto dor.
às vezes, quando eu reflito, e eu percebo que eu não estou fazendo nada do que eu estou falando, me dá uma dor no peito. E aí a gente pode refletir e levar essa pergunta adiante também, né? Quanto tempo eu mesmo passo olhando para a tela? E aí a gente vai lá no Evangelho de novo, Jesus, vigiai e orai. A gente também tem que vigiar e orar na hora da tecnologia. Às vezes a gente está vendo vários vídeos, assalto em Campo Grande, aí mostra aí o corpo, aí mostra, aí caramba, vou mandar para o meu tio, pá, vou fazer isso, pá, e você vai distribuindo aquilo, você vai vendo, e quanto mais você vê um vídeo, mais ele aparece, não é mesmo? Se você conversar com alguém perto de você e falar assim, caramba, ouvi dizer que a região ali da ilha de Guaratiba está meio perigosa à noite, vai aparecer uma notícia sobre isso no teu celular. Se você falar assim, eu estou querendo comprar aquela vassourinha que suga a sujeira, vai aparecer propaganda da vassourinha para você. Porque é uma tecnologia inteligente. E se eu ficar só procurando essas situações que são difíceis para a gente, que são situações pesadas, nós já sabemos, já temos a consciência da energia e da vibração que a gente vai ter para a gente. Os nossos pensamentos, nós podemos escolher. A gente pensa mais 70 mil vezes por dia. Mas a gente não consegue pensar um pensamento junto com o outro. Então, se eu começo com um pensamento aflitivo, violento, de baixo nível, eu posso trazer outro de volta. Eu posso mostrar para o meu cérebro que quem manda sou eu. Mas não é nada fácil. Nada. Ir para o mais fácil é ir para aquele que vai me trazer coisas que não são muito positivas. Esse é mais fácil. Por que será, né? Mais difícil é lutar contra isso e ver uma coisa mais positiva. Mas é uma escolha nossa. Também está nas nossas mãos fazer esse tipo de escolha, né? E aí eu trouxe essa reflexão aqui também. O exemplo é a mais eloquente das linguagens porque fala diretamente ao coração, do livro Dores da Alma. Então eu posso fazer um discurso imenso, principalmente para as nossas crianças, que é o nosso foco aqui, né? A família, as crianças, o avô mais velho, que está agora entendendo melhor essa tecnologia e usa pra caramba, né? Porque não está acostumado. As crianças que já nasceram já com essa tecnologia correndo na veia. Que exemplo que eu estou dando? Qual é o meu exemplo? Num tempo, eu não sou uma pessoa muito jovem, né? Mas também não sou uma pessoa... Eu me lembro que nós jantávamos juntos na mesa. Domingo a gente almoçava. Ninguém almoçava antes de ninguém. Eu lembro que meu pai ficava aflito. Vamos embora, porque ele queria almoçar, estava com fome. E tinha que ser todo mundo junto. A gente sentava à mesa, comia. Depois, na hora que vinha a sobremesa, a gente conversava um pouco. Vocês tiveram isso também? Né? É tão saudável. E aí depois sentava-se no sofá. E aí hoje em dia a nossa vida é corrida, acelerada. São tantas desculpas que a gente dá, mas essas coisas foram se perdendo, né? A desconexão humana, ela é flagrante. E a conexão com a tecnologia só aumenta. Tem ficado uma conta muito desproporcional e que essa conta vai chegar. Quando a gente volta lá naquela conversa sobre desenvolvimento humano, a gente tem altos índices de crianças aparecendo com sintomas eloquentes de transtorno do espectro autista e TDAH, quando, na verdade, quando a gente vai fazer uma conversa, uma anamnese com aquela família, a gente pergunta como é a rotina dessa criança. A criança passa de 6 a 10 horas no celular, numa tela, num tablet, vendo qualquer que seja coisa ali. Vídeo, jogo, rede social. Essa criança, ela vai ter um atraso no desenvolvimento global, que vai mascarar e vai parecer um transtorno que, na verdade, ela não nasceu com ele. Como, de fato, as pessoas que possuem esse transtorno, que precisam de ajuda, de cuidados. Basta uma mudança de atitude ali, e em pouco tempo você consegue perceber a mudança da criança. Eu vi isso em loco. Criança que não conseguia correr,
Criança que não conseguia comer, usar o garfo e faca, escrever. Quando você ia conversar com a família ia destrinchando, você falava, acabou, vamos mudar isso. Em pouco tempo a criança se transformava. Não tinha transtorno. Era apenas uma criança que não estava usando o seu corpo da maneira que ele tem que ser usado. As crianças, eu vi isso numa palestra recentemente, as crianças não estão mais se quebrando. Antigamente, sempre tinha um coleguinha de braço quebrado, punho quebrado, ombro quebrado, deslocou, perna quebrada, dedo quebrado. Nossas crianças, dente quebrado, o joelho ralado. Isso não acontece mais. A minha perna era um mapa da mina. Era roxo, 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 roxo. Parecia um planisfério de tanto hematoma. Hoje em dia não tem muito isso não, gente. Ah, mas você está dizendo que se machucar é bom? Não. Eu estou dizendo que crescer, correndo, pulando, exercendo o corpo no mundo, gritando, descobrindo, é bom. É muito bom. Ajuda na matemática, na escrita, em funções que a gente acha que assim, eu não tenho muita habilidade nisso. Mas você correu? Você se equilibrou? Você caiu e conseguiu levantar? Você amarrava o seu cadastro? Como é que era? Nossas crianças, elas estão ficando esterilizadas. Claro que eu estou generalizando. Claro. Né? Isso é de uma maneira geral, porque a gente não tem como ficar levantando dados tão específicos aqui agora, né? Mas a gente percebe essa mudança. Ao mesmo tempo que essa tecnologia ela traz benefícios, vamos falar um novo benefício da tela. Cirurgia à distância. Sabe o que eu vi também, que eu achei muito interessante? Evangelho no lar à distância. Se um membro daquela família está viajando, na hora do evangelho faz uma videochamada. Alguém já pensou nisso? Achei tão legal, nunca tinha pensado nisso, mesmo. Atendimento fraterno à distância. Porque para os espíritos não tem distância, minha gente. A espiritualidade não trabalha com distância, não. É por que a falange de Bezerra de Menezes está aqui, e está lá na casa de lá, e está lá, está lá. Como que consegue? Será que é o mesmo doutor Bezerra? Ele não tem isso, gente. Essa separação é corpórea. E nós que estamos necessitados desse corpo com intestino, com mazelas, com doenças, com vícios, mas com consciência, com centelha divina, e que pode fazer escolhas para melhorar a sua realidade, né? Então, nós temos aí a lição da temperança. Tudo isso baseado no Evangelho. Esse livro aqui é muito interessante, de Joana, Estudos Espíritas. Ele fala sobre temas da vida. Tem bem no finalzinho aqui, um espaço que ele fala da família, que é Joana fala da família. Eu queria ler um pedacinho daqui a pouco para a gente, só para finalizar. Eu trouxe esse aqui também, Ser Consciente. Mas a Joana de Ângeles, ela escreve com um português muito difícil. Mas aí a gente se esforça, né? Dá uma olhadinha no Google, isso também ajuda o nosso caminhar, né? É muito bom. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode, ação, tentar reduzir as telas na hora da refeição, construir regras em conjunto com a família, tecnologia para a ponte do bem, para o contato afetivo. Porque o que a gente quer construir? Que tipo de memória a gente quer construir na nossa família, no nosso lar, né? Então é importante que a gente tenha... Pode acender aí, por favor, a luz. Acender a luz, por favor, Muito bem, só para finalizar. É importante que a gente tenha em mente, né, essa necessidade de reflexão, de mudança de atitude. Então, só para a gente fechar aqui, queria deixar uma lição sobre família, porque, no fundo, não é a tecnologia, não é sobre a tecnologia, sobre família. Sobre essa missão tão importante nos dada, tão desafiadora também, e que muitas vezes demanda da gente coragem, impulso, renovação, presença, perdão o tempo inteiro.
Então, Joana nos diz assim, conceito de família. Uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana apresentada pela nação. É uma pequena, mas que influencia a grande. Ambas não estão desligadas. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, somos nós, desajustados, eu, vocês, todo mundo, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Um pouco antes de vir para cá, já estou acabando, eu achei, por acaso, olha como a tecnologia também pode ser usada pelos espíritos, um programa de Chico Xavier do Pinga Fogo da década de 70. Sabe qual era a pergunta para o Chico? O uso da tecnologia. Em preto e branco, o orador perguntava para ele assim: Chico, nós estamos na era dos computadores. Será que a gente vai se perder? Chico, com aquele amor que eu não sei nem dizer na fala dele, né? Ele dizia que tudo dependia da maneira com que a gente ia utilizar e que a gente precisava focar nossa atenção na família, na mãe. Por que na mãe? Porque ela gesta da vida, porque ela materna também, mesmo sem dar vida, no pai, nas crianças. Porque as tecnologias, elas iriam vir. E aí ele fala que Emmanuel estava dizendo assim para ele: não é possível que vocês viveram 300 anos depois do cristianismo sofrendo para sobreviver e vão se deixar amassar por uma tecnologia dessa, que já existe há tanto tempo. E eu achei muito, muito interessante que lá na década de 70, num programa Pinga Fogo, Chico já estava dizendo algo tão atual. E é sobre isso. É sobre a gente cuidar das nossas atitudes, da nossa consciência, da nossa família, para que a gente consiga deixar nesse mundo um legado, né? E aí tem uma frase que eu separei aqui para finalizar: que as telas possam iluminar o conhecimento, mas que jamais apaguem a luz do diálogo, da convivência e do amor dentro dos nossos lares. Agradeço a oportunidade de reflexão, que foi muito especial para mim, que possa ter sido para todos vocês aí, encarnados, desencarnados, e os que verão esse estudo mais adiante. Muito obrigada. Nós que agradecemos esse nível tão lúcido de colocações, para que a gente saia daqui refletindo e agradecendo a Casa do Caminho por receber corações que chegam aqui e se predispõem a trazer esses estudos e fazer com que isso seja para nós só gratidão, né? E a gente está aqui procurando esse esclarecimento, né? Então, a gente agradece a você, Kelly, e a toda a espiritualidade ajudando para que esse momento se realize. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o passe, tá bom? Vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus a oportunidade que a Casa do Caminho nos oferece. E assim, na reflexão do tema da noite,
os nossos corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, saiam daqui esperançados, reflexivos e, acima de tudo, sobre a matéria que foi exposta, para que a lucidez da nossa caminhada terrena seja amparada por tanto que nos oferece Jesus, na modulação da sua voz, que ainda faz eco resplandecente, iluminando os nossos caminhos, porque já temos a estrada planificada do seu amor, do quanto precisamos, Senhor, exercer a compreensão de gratidão por estarmos aqui encarnados e dignificar o contributo da união familiar que há de prevalecer para que a evolução se dê de uma forma equilibrada, consciente, porque o teu exemplo de humildade, de afago, de gentileza, de compreensão, movimenta as fibras mais sutis da nossa alma, porque haveremos de nos encontrar em plateias melhores, mas para que isso se dê, precisamos nos alinhar uns aos outros, nos acercando com afabilidade, doçura, compreensão, numa estrada reta, Senhor, onde o teu chamado é constante e os teus ensinamentos são um primor para o nosso viver, desfazendo os grilhões e apertando laços de vibrações amorosas. Viva a família planetária, que precisa tanto se reconhecer como filhos de Deus que todos nós somos. Pois a melodia que tu cantas, Jesus, é a melodia do amor, que compreende, que agasalha, que nutre a todos aqueles peregrinos para viver toda a evolução que precisa dar-se, mas na compreensão singela do amor, do amai-vos uns aos outros, como tu nos ensinas todos os dias neste campo da casa planetária. Jesus, seja com todos, hoje, agora e sempre, e que o amor da grande Mãe, a Mãe Maria Santíssima, o receptáculo da vida que trouxe à terra, o Mestre, o amigo mais velho, o norte da nossa estrada terrena, o hálito divino que permeia nos campos de dores que o próprio mundo, no seu encalço, na sua recalcitrância, ainda tem vigorado. Mas além do progresso, é de vida, é de amor. Paz e bem a todos, caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas, filhos e filhos,
a todos que sábado nós temos o nosso encontro de prece para os desencarnados e a vida continua. Quem está acostumado a vir, que venha, que sempre vai ser muito bem-vindo, e a gente sai daqui melhor do que entrou, reunido os nossos corações, porque nossos entes queridos jamais serão esquecidos, né? Então é isso, gente. Vamos lá. Uma boa noite para todos. O cantinho está aberto, tá?